Olá, boa noite. Mês terminando, missão checkout começando nessa noite de 31 de outubro. O mês de outubro nós estivemos debaixo de uma palavra ressignificando a história quando nós verdadeiramente encontramos Jesus Cristo. Ele ressignifica todas as coisas. E nesse mês de outubro a gente aprendeu a ressignificar a história. Foi um mês muito especial, um mês de novidades, um mês de batalhas, e graças a Deus eu posso declarar o meu Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Glórias a Ele por isso. Eu e a minha família servimos ao Senhor e vimos a boa mão dele em todo momento desse mês. Então essa é uma live, como eu sempre explico, em todo início de missão checkout. Quando que a gente faz o checkout? Quando a gente está hospedado, né, num quarto de hotel, que a gente está indo embora, a gente passa na recepção para fazer o checkout. A gente confere se está tudo certinho, se a gente está devendo alguma coisa. O pessoal do hotel vai lá olhar o quarto, vai ver se está tudo certinho, se a gente não levou nada que não deveria levar e se a gente não esqueceu nada que não deveria esquecer. A missão checkout tem esse objetivo. Essa analogia é muito interessante. Quando surgiu essa ideia, eu achei perfeito, porque quando a gente entende que existem ciclos que acontecem, ciclos que se iniciam, ciclos que se fecham. Isso acontece diariamente, isso acontece por hora, a cada minuto. Cada ciclo que começa ou termina é uma nova oportunidade para a gente viver algo novo, algo diferente. É uma nova oportunidade que nos é dada. A cada manhã, ao abrir meus olhos, a primeira coisa que eu falo é agradecer ao Senhor. Que eu faço é agradecer ao Senhor e por mais um dia de vida, com a certeza de que há algo a ser feito naquele dia para, de alguma forma, contribuir com a missão dele para a minha vida. Então, os ciclos, eles acontecem. Quando se crê nisso, se entende dessa maneira, antes de fechar um ciclo, eu gosto de olhar para trás para ver o que eu estou deixando, que tipo de legado eu estou deixando naquele ciclo que se encerrou. Eu gosto de fazer uma revisão, eu gosto de dar uma repassada, eu gosto de verificar pendências, o que ainda tem de pendente para se resolver. E é muito bom que se resolva antes de se fechar um ciclo, para a gente começar o ciclo novo leve, limpo, sem ficar devendo nada, e eu não estou falando de conta, sem ficar devendo nada para o ciclo anterior a ninguém que passou na nossa vida no ciclo anterior. Por isso é bom, dentro de um mesmo ciclo, a gente resolver as coisas, não empurrar nada. Sabe como se diz empurrar com a barriga? Os ciclos de vida, os ciclos espirituais, eles precisam ser fechados. Eles precisam ser completados, melhor do que fechados. Eles precisam ser completados. Nesse mês de outubro, mais uma vez, a gente ressignificou a história em Cristo. Então, no nosso mês, no dia 1º de outubro, a gente fez a live Missão, ressignificando a história, que a palavra liberada está baseada em Efésios 5, de 15 a 16, e segunda carta de Pedro 3, verso 8. No dia 8, esse mês foi um mês especial também pela quantidade de palavra que a gente liberou. Foram vários podcasts, um liberado na sexta-feira e o outro no domingo. E fazendo a minha leitura da Bíblia, né, fechando a minha leitura anual, que esse mês de outubro também foi um mês especial porque eu encerrei a leitura completa da Bíblia no ano. E passando pela carta às igrejas ali do Apocalipse, o Espírito Santo me direcionou a fazer os podcasts do mês de outubro baseados nessas cartas. Então, cada podcast tem referência a uma carta a determinada igreja. Então, o primeiro foi ressignificando a história com arrependimento, baseado em Apocalipse 1,
de 9 a 11, e 2, de 1 a 7. O segundo, liberado no dia 10 de outubro, foi Ressignificando a História Sendo Fiel, baseado em Apocalipse 2, de 8 a 11. O terceiro, liberado dia 15 de outubro, foi Ressignificando a História Sendo Fiel. Não, com fé. Sendo fiel foi o anterior. Com fé, baseado em Apocalipse 2, de 12 a 17. Dia 16, a gente teve a liberação do Relaciona, o podcast que a Marcinha gravou pra gente, que tem como tema história. O podcast está lindo, está emocionante, que ela tem uma história muito forte de batalha e vitória sobre um câncer de mama. Então isso realmente mudou a história de vida dela, mudou os rumos dos pensamentos, ressignificou a vida dela. Então esse podcast está demais. Ele foi liberado no dia 16 do 10, tá lá no canal da Missão Mike no YouTube. No dia 17, nós liberamos o podcast Ressignificando a História com Fidelidade, baseado em Apocalipse 2, 18 a 29. No dia 22, Ressignificando a História Sendo Fortalecidos, Apocalipse 3, de 1 a 6. Dia 24 de outubro, Ressignificando a História Mesmo Fracos, Apocalipse 3, de 7 a 13. E no dia 29 do 10, Ressignificando a História com Colírio, Apocalipse 3, de 14 a 22. Esse texto em específico é muito lindo porque ele fala sobre Jesus falar: comprem de mim ouro puro, se eu não me engano, vestiduras novas, vestiduras brancas e colírio para vocês poderem passar a enxergar bem. E certa vez eu ouvi uma ministração que dizia: mas como é que a gente vai comprar alguma coisa de Jesus? Qual é a moeda? Qual é a moeda de compra? A única moeda que a gente pode comprar alguma coisa de Jesus é o tempo. É a gente entregar mais tempo, render o nosso tempo a Ele. Por isso, o nosso podcast se chama Tempo com Cristo. Já que é a única moeda que você pode comprar alguma coisa de Jesus, comprar entre aspas, pelo amor de Deus. Então você encontra o nosso podcast Tempo com Cristo no Spotify e você pode ouvir de graça. Você não precisa ter uma conta paga no Spotify para ouvir. Tempo com Cristo no Spotify, na Deezer e também no canal Missão Mike no YouTube. Você consegue ouvir todas essas ministrações que foram liberadas. São ministrações curtas, então você não fica preso muito tempo ouvindo aquele áudio, assistindo o vídeo, enfim. E hoje, dia 31 do 10, a gente fez uma live maravilhosa, hoje às 3 da tarde. Tá aqui aqui no Instagram, tá salva. A live Um Toque de Amor Próprio, né? Envolto nesse clima do Outubro Rosa. Hoje é o último dia de outubro, mas a gente falou desse Outubro Rosa, a gente chamou a atenção das mulheres para o autocuidado. E essa live teve a participação de duas grandes amigas, que foi a Elide, que estudou comigo lá no UFRJ e continuou sendo uma grande amiga, continua sendo, e a Márcia, que trabalha comigo. Ambas passaram pelo problema do câncer de mama, pela batalha, pela guerra, mas venceram. Elas compartilharam, abriram a alma pra gente e compartilharam as suas experiências e deram os toques para as mulheres que estavam ali ouvindo ao vivo e para as outras todas que vão assistir essa live depois aqui, que ficou gravada aqui no nosso Instagram. Hoje, agora, nessa live de agora, na missão Checkout de outubro, eu vou liberar a última palavra do mês de outubro para a gente fechar esse ciclo com chave de ouro, ressignificando a nossa história. E a palavra de hoje tem o título Ressignificando a História, Deixando um Legado. E ela está baseada em João, no capítulo 14. João 14. Deixa eu abrir aqui. João 14, verso 1 ao 3. E depois do verso 12 ao verso 18. João 14, verso 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração,
credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Verso 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Verso 18 e último. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outro. É incrível como Jesus fez, enquanto ele esteve na terra, em carne, ele fez uma obra consistente, uma obra de 3 anos, né? Em torno de 3 anos. E mesmo assim, quando ele vai embora, ele quer deixar um legado, ele quer marcar a história de todos aqueles que passaram por ele, de todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ele. E ele deixou um rastro. O legado de Jesus deixa um rastro de salvação e transformação. Ele diz assim, olha quantas coisas ele diz que vai deixar, ou que vai enviar, quando ele for embora. Até então ele não tinha morrido para ressuscitar, enfim. Mas ele avisa, eu vou, mas eu vou deixar um legado. Eu vou, meu nome vai ser escrito na história. Quando eu for, ele diz, eu vou preparar um lugar para vocês, para onde eu for. Eu voltarei. Eu vos receberei. Ele diz que aquele que crê vai fazer as obras que ele faz e ainda mais. Ele diz que tudo quanto eles pedirem no nome dele, ele vai fazer para a glória de Deus. Ele diz que o Pai vai enviar, depois que ele for embora, um outro Consolador, que é o Espírito Santo. Ele diz, nesse último recado, um dos últimos recados foi esse, mas ele diz que eles não vão ficar sozinhos, nunca mais. Ele diz que o Espírito Santo vai estar neles, dentro deles. Ele confirma que eles não vão ficar órfãos. E ele fala mais uma vez no final, eu vou voltar. Quando a gente encontra Jesus e diz e se faz discípulo dele, a nossa história é ressignificada ao ponto da gente desejar, enquanto discípulo de Cristo, deixar um legado nessa terra. Qual é o legado? Qual é a história que você está escrevendo hoje na tua família, para as pessoas que estão mais próximas de você? O que você diria hoje se você soubesse? Se você soubesse não, porque a gente sabe que a gente vai embora um dia, né, gente? Mas o que você poderia dizer hoje para aqueles que estão ao teu redor, para tua família, enfim, para quem está próximo de você? Olha, eu vou embora, mas quando eu for embora, o que vai ficar vai ser isso. Qual é a lista que você poderia fazer do legado que você sabe que você está deixando? Que semente você tem lançado? Que palavra você tem ecoado? Que ações você tem praticado ao ponto de olharem essas ações e quererem imitar?
O que você tem lançado? Qual é o rastro que você vai deixar? Quando a gente encontra Jesus de verdade, a gente pensa nisso assim, Leandro, mas você quer que a gente pense na morte? Quem encontra Jesus não enxerga mais a vida separada por vida e morte. A gente encontra a vida eterna. E eu já estou dando spoiler da palavra que vai ser lançada amanhã, para o mês de novembro. Já é o spoiler. Qual é a história que nós estamos escrevendo em Cristo Jesus? Porque uma história escrita na presença de Jesus, ela deixa um legado. O legado de Jesus foi listado por ele mesmo antes mesmo dele ir embora. Ele disse que eu e você não seríamos órfãos. Não estaríamos mais sozinhos depois que nós encontramos com Jesus de verdade. Quando a gente entende quem ele é, não existe mais solidão. A gente pode passar por sensações de solidão, mas ela é mentira. É mentira, porque a verdade, com V maiúsculo, que é o próprio Jesus, disse que nós não estaríamos mais sós. A graça que nos cobre, ela garantiu salvação. Agora, através de Jesus Cristo, agora, o encontro com Jesus, o encontro desses de andar junto, de se fazer conhecer, de se derramar, de negar e se arrepender, como Pedro viveu esse momento, essa experiência, de estar perto, de sentir o perfume, de ouvir as palavras. Esse encontro, ele produz transformação, porque isso é o discipulado. Isso é o discipulado de Jesus para conosco. E essa transformação vem da nossa convivência próxima, misturada, junto e misturado, como se diz, com o Espírito Santo de Deus. E essa mistura, essa proximidade, essa transformação que é produzida diariamente, é impossível que ela não gere um legado. É impossível. É impossível não gerar um legado. Um legado positivo. Porque há ainda os que deixam legado negativo. Mas em Jesus, nada de negativo. A gente deixa um legado. E a gente precisa tirar da nossa mente legados, grandiosos. Porque ainda que seja um legado para uma multidão que você deixe, e ainda que seja um legado para uma só pessoa, para sua família, para o seu núcleo familiar de 3 pessoas, de 2 pessoas, que seja um legado vindo de um encontro verdadeiro com Cristo que ressignificou a tua história. Que as pessoas olhem para você e vejam um antes e depois. Que as pessoas olhem para você e não consigam nem mais lembrar do teu passado. Se foi um passado, principalmente, que nem você gostaria de lembrar. Porque essa mistura com o Espírito Santo é tão forte, vocês dois estão tão misturados, estão tão arraigados, que as pessoas só conseguem enxergar a luz de Cristo. Escreva a tua história em Cristo Jesus. Eu vou voltar à palavra do primeiro dia do mês de outubro, onde a gente falou de ressignificar a história. E ressignificar a história não significa mudar o passado, porque não dá, né? Infelizmente ou felizmente, porque se fosse possível, talvez a nossa dependência de Deus seria parcial. A nossa entrega, a nossa inteireza diante de Deus seria parcial, não seria inteireza, inclusive. Seria mediana. Mas por não haver a possibilidade de mudar o passado, então você pode agora reescrever o teu presente.
como então, Leandro, que se ressignifica o passado? Se ressignifica a história? Em primeiro lugar, tomando a decisão de reescrever o presente em Cristo Jesus. Com Cristo Jesus. Em segundo lugar, quando você consegue reescrever o teu presente em Cristo, você ganha lentes novas, e quando você olha para trás, você enxerga o teu passado de maneira completamente diferente. Você não consegue se enxergar da mesma maneira como a mesma pessoa que viveu as experiências anteriores. O encontro com Cristo hoje, no presente, nesse encontro a gente consegue ser explicado de todas as coisas, a gente entende os porquês, a gente entende os processos. Hoje a gente teve a live, a Elid entrou aqui rapidinho, beijo Elid. A gente teve a live hoje do Um Toque de Amor Próprio, onde as meninas expuseram o processo delas, a experiência delas no processo, na guerra contra o câncer de mama. Na hora, no olho do furacão, ou você consegue ser muito racional, como a Elid explicou muito bem, que ela focou no tratamento e vamos lá e bola pra frente, vamos tratar e vamos tirar isso de mim, ela falava. Ou você se deixa ser levado pelo furacão e fica tonto e não consegue enxergar ao redor direito. Mas depois que passa, quando você se olha, quando você se enxerga, você vê que você cresceu, você vê que agora você tem expertise naquilo que você passou, e quando alguém chegar para você contando o mesmo problema, você vai conseguir auxiliar. Aí você entende uma missão tua. Opa, então agora eu posso ajudar alguém. Então, por isso que eu falo que quando a gente encontra Jesus no presente, a gente reescreve a nossa história a partir de agora, nele, cheio do Espírito Santo, e ganha lentes novas para enxergar o passado de uma maneira que a gente não conseguia enxergar. Isso é ressignificar a história, a partir de um encontro com Cristo. E voltando à palavra de hoje, o legado que a gente quer deixar nessa terra. Eu vou terminar essa live, a ministração dessa palavra, deixando essa pergunta para você pensar e responder. Que legado a nossa história ressignificada vai deixar? Eu vou repetir a pergunta. Qual é o legado que a nossa história ressignificada vai deixar nessa terra? Que Deus te abençoe nesses últimos minutos do mês de outubro. Que você possa ir para tua cama, deitar a tua cabeça no teu travesseiro e dizer assim: eu cumpri a minha missão nesse mês. Eu não estou deixando nenhuma pendência para trás. Pendência financeira a gente deixa para lá, tá? Não estou falando de pendência financeira não. Boleto todo mundo tem e eles chegam toda hora. Eu não estou deixando nenhuma pendência para trás com ninguém. Eu pedi perdão a quem tinha que pedir. Eu perdoei a quem tinha que perdoar. Eu posso deitar minha cabeça no meu travesseiro agora e dormir para fechar esse ciclo de outubro e abrir o ciclo novo amanhã, daqui a pouco, meia-noite, para viver o que Deus tem para mim de novo. Vou fazer a pergunta da minha amiga do peito aqui, ó. Já viveu hoje? Então vai dormir respondendo essa pergunta. Eu vivi hoje. Estou fechando o ciclo do mês para viver amanhã também, para viver o mês de novembro na presença de Deus e cumprindo a minha missão. A gente só conhece a nossa missão conhecendo a Jesus, porque Ele é quem mostra pra gente perfeitamente qual é a nossa missão. Deus te abençoe. Eu quero orar agora para fechar esse mês agradecendo a Deus por tudo que Ele fez. Pai, muito obrigado por esse mês de outubro, por tudo que o Senhor fez, particularmente na minha casa, na nossa família, todo o suprimento, a mesa, a comida na mesa, o pagamento das contas, a porta aberta, o trabalho, o teto sobre a nossa cabeça, a cama. Enquanto eu sei, Senhor, que tanta gente não tem
ou nenhuma dessas coisas, ou alguma dessas coisas, então eu posso dizer que eu sou sim um favorecido, eu sou sim um privilegiado de ter vivido ao longo desse mês, e eu reconheço que todo o bem vem das tuas mãos, porque o Senhor é a bondade em si, e tudo que é bom vem das tuas mãos. Eu te louvo, Senhor Deus, pela cura da Elide e da Márcia, pelo tratamento que a Elide continua fazendo, pelas revisões que a Márcia continua tendo que fazer. Eu te louvo, eu coloco a vida delas, o corpo delas nas tuas mãos, para que o Senhor cumpra a missão para a vida delas, nelas, através delas e nelas, em nome de Jesus. Que esses remédios que a Elide toma, eu oro em nome de Jesus para que não façam tanto efeito assim colateral, Pai, para que ela possa realmente continuar declarando que eles vão trazer vida para o corpo dela, em nome de Jesus, para a tua honra e para a tua glória, porque todo o bem vem de ti, e eu te louvo porque elas venceram aquela batalha árdua e são vitoriosas, resilientes na tua força e vitoriosas, para que todo olho veja que é possível quando se propõe a viver o bem. Eu te louvo, Senhor Deus, pela vida da minha família, pela vida da Elise, minha esposa, Maria Luísa, minha filha, o Henrico, nosso filho, Senhor, a Luna. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença todo o tempo, a cada minuto ao longo desse mês. Percebi a tua presença, percebi o teu ensino, percebi teus puxões de orelha. Muito obrigado. Hoje também é aniversário da minha tia, da Tânia. Que o Senhor a abençoe, a renove, dê muita saúde para que ela veja o neto dela crescendo e vivendo, realizando seus sonhos. Em nome de Jesus, te agradeço por tudo, por essa noite, por essa live, e me ponho à tua disposição, Senhor, para ouvir a tua voz e realizar a tua vontade, não a minha, porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Aí, ó, já viveu hoje? Vai terminar de viver hoje. Ainda tem tempo. Fecha os teus ciclos. Fecha. Tira as tuas brechas, fecha as tuas brechas, tira as pontas soltas para amanhã você acordar para um ciclo novo em novembro, limpinho, perfeito, pronto para viver o novo de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Um beijo. Até amanhã às 6 horas para liberar a palavra de novembro. Deus abençoe.